Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia 19 de junho, olha só, estamos no mês aí de festa junina. Mês de festa junina sem poder fazer festa junina, né? A vontade de fazer uma festa junina, por isso aqui, ó, de fazer uma festa junina escondido por aí, hein? Bom, na aula de hoje eu trago uma aula de um curso intensivo que eu lancei para os meus alunos do curso fechado lá no ano passado, no mês de férias. Eu lancei um curso de férias, tá? Onde dentro deste curso eu coloquei um módulo bônus com várias aulas onde eu estudava alemão com documentários. Eu estudava documentários em alemão e eu separei uma aula dessa completa para vocês aqui do canal assistirem, tá? Vai ser uma aula aí para vocês aproveitarem de repente o final de semana para estudar. Você que já tem um domínio razoável no alemão, de repente intermediário, quer ganhar mais vocabulário, ou você que está começando e quer cair de cabeça aí num mar de vocabulário, talvez esta aula seja para você, mas vai ser uma aula mais longa, tá? A aula já estava gravada, eu retirei para colocar aqui de presente para vocês no canal. Então, como vai funcionar? Depois de eu terminar esta apresentação aqui, eu vou rodar o documentário. Nós vamos assistir o documentário com o script, tá? Vai ter o script embaixo para você acompanhar. Ao mesmo tempo em que você escuta o documentário em alemão, você vai poder ler o que cada personagem, o que cada pessoa no documentário está falando, incluindo o que o narrador do documentário está falando, para você poder fazer aquela associação, né, do que você está lendo, associação áudio-visual. Você vai poder ouvir ao mesmo tempo em que você lê. Você não vai perder o fio da meada. Tá legal? E depois, na sequência, eu volto para explicar o que significa cada frase, cada palavra do que está inserida aí dentro desse documentário. Tá um documentário um pouco longo, de alguns minutos, e a aula inteira leva quase uma hora. Eu espero que vocês gostem. É uma aula muito rica que vai demandar um pouco mais de empenho, mas se você vai ficar final de semana lendo notícia ruim, vendo porcaria na internet, fofoca, por que não aproveitar esse tempo e se dedicar ao alemão, até porque é uma língua que vai te trazer muitas oportunidades, até mesmo em meio a essa crise aí. Com certeza quem sabe o alemão vai se deparar com muitas oportunidades quando tudo voltar ao normal. Espero que vocês gostem da aula, aproveitem bastante, porque é uma aula muito rica em conteúdo. Agora vamos ao documentário. China, Kuba, Iran. Überall in der Welt werden Schriftsteller verfolgt. Doch warum fürchten Diktaturen so sehr die Kämpfer, deren einzige Waffe das Wort ist? Das Wort ist die mächtigste Waffe gegen Diktatoren. Das Wort überzeugt die Menschen, die in der Diktatur leben, dass das so kein Leben ist. Seit 50 Jahren setzt sich der PEN mit seinem Writers in Prison Programm für verfolgte Autoren in aller Welt ein. In Berlin lesen Schauspieler Texte von Schriftstellern, die unter Hitler und Stalin litten und ins Exil gingen. Schriftsteller wie der von den Nazis verfolgte Soma Morgenstern. Hat es noch einen Sinn, zu leben, zu überleben? Oder Warlam Schalamow, der den Gulag überlebte. Vor ihm lag das Lager, hinter ihm das Gefängnis. Das war eine Welt des Übergangs und der Dichter verstand das. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen, schrieb Heinrich Heine prophetisch schon vor fast 200 Jahren. Die Bücherverbrennung der Nazis 1933 war dann der augenscheinlichste Beweis, wie Diktaturen versuchen, das Wort zu unterdrücken. Deutschlands beste Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Anna Seghers oder Thomas Mann flohen ins Exil. Erstaunlich ist die Kraft von Menschen in solchen Situationen tatsächlich das Wort zu ergreifen, die ganz automatisch uns an heutige Situationen denken lassen. An die 1000 Fälle beschreibt der PEN halbjährlich in einer Liste der Verfolgten. Einer von ihnen ist der seit 4 Jahren im deutschen Exil lebende Amir Wai. In Kuba war er ein anerkannter Schriftsteller, bis er mit einem Text über Prostitution in Ungnade fiel. Wai schreibt über die Schattenseiten Kubas. Seine Bücher über Prostitution, Rassismus, Kriminalität und Korruption werden in Kuba illegal kopiert und gehen von Hand zu Hand. Denn sie zerstörten den Mythos von Kuba, dem Paradies des großen Fidel Castro.
¿Me aceptas un consejo, Fidel? Darf ich dir einen Rat geben, Fidel? Hör auf damit, diejenigen, die anders denken als du, als persönliche Feinde zu betrachten. Auf die Art wird in diesem Land keiner mitdenken wollen. So haben alle großen Diktatoren angefangen. Wei kann heute nicht mehr als Augenzeuge berichten. Das Regime fürchtet weiter sein Wort. Täglich kommuniziert er mit Kollegen auf Kuba, nutzt dafür über 100 E-Mail-Adressen. Sein Name darf nie fallen. Ich glaube, dass das geschriebene Wort keine Regierung stürzt. Das wissen die Diktatoren auch. Das Fundamentale daran ist, dass sie wissen, dass das Wort, das Buch, die Literatur Bewusstsein mobilisieren kann und dort lauert die Gefahr. Den iranischen Autor Khalil Rostamkhani treffen wir in einer Berliner Autorenbuchhandlung. Bis heute will er nicht in seiner Privatwohnung gezeigt werden, weil er noch immer den iranischen Staat fürchtet. Alle solche Schriftsteller, die im Exil gewohnt haben, sie haben bestimmt die Sprache vermisst. Weil er sich gegen den Schah einsetzte, musste Rostamkhani 1972 die Heimat verlassen. Auf Demokratie hoffend kehrte er 1979 zurück. Doch das Regime steckt ihn 4-mal ins Gefängnis. Seit 7 Jahren lebt er in Deutschland. Dank Internet alles erreicht die Leute. Und viele Leute haben Internetanschluss und können viele lesen. Auch das Regime Ahmadinejads fürchtet das Wort der Schriftsteller. Denn Worte legen Zeugnis ab von der Unterdrückung, egal ob sie sich per Buch, Internet oder Twitter verbreiten. Das Wort kann mobilisieren, es kann berühren, es kann uns treffen. Oft genug waren offene Worte der Anfang vom Ende einer Diktatur. Então vamos começar aqui. O script, tá? A narração começa aqui. Hoje eu vou abrir até um quadrinho aqui do Notepad pra gente estudar algumas palavrinhas, tá? O texto é um pouquinho menor, então hoje é possível. E aí o narrador começa. China, Cuba, Irã. China, Cuba, Irã. Überall, por todo, tá? Por todos os cantos. Überall, por todos os cantos no mundo. Überall in der Welt. Em todos os cantos do mundo, nos 4 cantos do mundo, werden, se tornam, Schriftsteller. Schriftsteller é escritor, tá? Escritor, Schriftsteller. Essa palavra no plural é Schriftsteller e no singular, e no plural também é Schriftsteller, tá? Escritor ou escritores, o que muda é o artigo. Überall in der Welt werden Schriftsteller, e aqui você vê o verbo verfolgen, que é perseguir, no passado perfeito, que fica verfolgt. Perseguido ou perseguidos, perseguidas, né? Perseguidos são perseguidos, tá? Não se esqueça de que verbos começados com as letras GR não ganham as letras GE, isso eu já cansei de falar. Überall in der Welt werden Schriftsteller verfolgt. No mundo todo, os escritores são perseguidos. Doch, mas, né? O doch é uma partícula de entonação. Warum, porque, fürchten, temem, tá? Aqui é o verbo temer, fürchten, ditaduras, porque as ditaduras temem, tanto assim os lutadores. So sehr die Kämpfer, os lutadores, deren einzige Waffe, cuja única arma, tá? Cuja única arma, deren einzige Waffe, cuja única arma, das Wort ist, é a palavra. Cuja única arma é a palavra. E aí seguimos. Das Wort ist a palavra é die mächtigste Waffe gegen Diktaturen. A palavra é a arma mais poderosa, tá? Contra ditaduras. Aqui você vê o adjetivo mächtig, tá? Mächtig, poderoso. Em sua forma, como posso dizer, superlativa, o mais poderoso de todos, né? Mächtigste Waffe. A arma mais poderosa de todas contra ditaduras. Das Wort überzeugt die Menschen. A palavra
convence as pessoas. Aqui você vê o verbo überzeugen, convencer. A palavra convence as pessoas. Das Wort überzeugt die Menschen, die in der Diktatur leben, que vivem na ditadura. Dass das so kein Leben ist, que aquilo ali não é nenhuma vida, tá? Convence as pessoas que aquilo ali não é uma vida. Pessoas que moram, por exemplo, em Cuba, outros países, Irã, não sei como está a situação lá hoje. Não é aquelas coisas, né? Coreia do Norte, entendeu? Apesar que tem uma galerinha que acha que isso é democracia, mas é isso que ele está falando. Ditaduras, né? Convence as pessoas que vivem numa ditadura. E aí ele continua falando. Seit 50 Jahren, há 50 anos, setzt sich der PEN mit seinen Writers in Prison Program für verfolgte Autoren in aller Welt ein. Aqui você vê o verbo einsetzen, tá? Einsetzen, que é que é empregar esforço, tá? Empregar esforço, lutar por, tá? Então o que ele está falando? Há 50 anos, setzt sich der PEN, uma instituição lá que está se empenhando, que está lutando, com o seu programa Escritores na Prisão, mit seinen Writers in Prison Program, für verfolgte Autoren, por autores perseguidos, tá? Ele está se empenhando, está lutando por autores perseguidos, in aller Welt, e no mundo todo, e o ein é a palavrinha, né? A partícula do einsetzen, que foi para o final da frase. Em Berlim, lesen Schauspieler Texte von Schriftstellern, tá? Em Berlim, artistas leem textos de autores, von Schriftstellern, e aqui a palavra ganhou a letra N por conta da preposição von. Eu sei que você já ficou na sua cabeça perguntando, meu Deus do céu, tem a letra N ali, mas ele falou que ela era plural antes. No dativo, quando tem von, algumas preposições, o substantivo costuma ganhar a letra N no final. Nem todos, mas muitos deles. Ah, professor, tem uma lista, uma tabela? Não tem. Tá? Você vai pegando com o tempo, mas não esquenta a cabeça. Se você esquecer da letra N, ninguém, falando assim, ninguém vai te punir por isso, tá? Então, em Berlim lesen Schauspieler Texte von Schriftstellern de autores que unter Hitler und Stalin litten, que sofreram com os regimes de Hitler e Stalin. Aqui é o verbo leiden no passado imperfeito, tá? Litten, sofreram, tá? Que sofreram sob os mandos de Hitler e Stalin, unter, sob Hitler und Stalin litten, sofreram, und ins Exil gingen, tá? Exil é exílio, in das Exil, porque aponta a direção, in das Exil gehen, ir para o exílio, gingen, passado imperfeito do verbo gehen, ins Exil gingen. Schriftsteller, autores, wie der von den Nazis verfolgte Zona Morgenstein, tá? Escritores como como aquele, von der Nazis verfolgte, como aquele perseguido pelos nazistas, tá? Von den Nazis verfolgte, perseguido pelo nazista, tá? Aqui você vê a espécie da voz passiva, tá? Von der, por alguém, von den Nazis, pelos nazistas, verfolgte, perseguido, e aqui é o nome do sujeito, né? Zoma Morgenstern. E aí a atriz lá que está lendo, ela lê um trecho de uma obra dele, tá? Ela pega um trecho aleatório, hat es noch einen Sinn zu leben, ainda tinha um sentido de viver, zu überleben, de sobreviver, é um trecho aleatório do texto, não tem o contexto aqui, e o outro continua, oder Warlan Shalamol, um outro escritor lá, der den Gulag überlebte, der que den Gulag, o Gulag, sobreviveu, que sobreviveu ao Gulag. Você nota aqui a palavrinha der, a preposição der da palavra Gulag declinada no acusativo, por quê? Ele está sob uma ação, tá? O cara sobreviveu àquilo, tá? Ele sobreviveu àquilo, é a überlebte. Aqui você vê o verbo überleben, überleben, überleben. Olha só, leben é viver, né? E überleben é sobreviver, tá? E überlebte, opa, mas eu preciso fazer um curso aqui de digitar. Überlebte é o verbo überleben do passado imperfeito na terceira pessoa. Überlebte, sobreviveu. Sobreviveu, überlebte.
Vor ihm lag das Lager. Na frente dele estava a fogueira. Começa a ler um trecho do texto, né? Vor ihm lag das Lager. Hinter ihm das Gefängnis. Atrás dele, a prisão. Das war eine Welt des Übergangs. Este era mundo da transição. Das war eine Welt des Übergangs. Tá? Übergang é transição. Mundo da transição. Und der Dichter verstand das. E o poeta entendeu. Isso é um trecho do livro, né, da história que ele está contando lá. E aí o narrador continua. Dort, lá, wo man Bücher verbrennt, onde se queimam livros, tá? Wo man, onde se, Bücher é o plural de das Buch, o livro, verbrennt, queima, onde se queima livros, tá? Que é o verbo verbrennen, na terceira pessoa. Verbrennt man auch, queima-se também am Ende, no final das contas, pessoas, Menschen. Schrieb, escreveu Heinrich Heine, tá? Escreveu esse autor aqui, Heinrich Heine, prophetisch, de forma profética, né? De forma profética, profetizando, schon vor fast 200 Jahren, há quase, praticamente, 200 anos. Die Bücherverbrennung, a queima de livros dos nazistas, de Bücherverbrennung, aqui você vê a junção da palavra livros com a palavra queima, né? Verbrennung, que vem do verbo verbrennen, queimar, Verbrennung, queima, livros, Bücher, die Bücherverbrennung der Nazis, tá? 1933, de 1933, war dann, foi então der augenscheinlichste Beweis, a prova mais cabal, a prova mais, como que eu posso dizer? A maior prova de todas, tá? A maior prova de todas. A prova mais, como eu posso traduzir esse termo aqui? Augenscheinlichste, a prova mais óbvia, a prova mais cabal, tá? Wie Diktaturen versuchen, de como as ditaduras tentam, das Wort zu unterdrücken, de proibir a palavra, tá? Unterdrücken é um verbo sinônimo do verbo verbieten. Tá? Unterdrücken, ele é sinônimo de verbieten, proibir, tá? Calar, silenciar, unterdrücken, pressionar, oprimir, tá? Oprimir a palavra. Deutschlands beste Schriftsteller, os melhores escritores da Alemanha, wie Bertolt Brecht, Anna Zegers ou Thomas Mann, flohen ins Exil. Aqui você vê o termo ins Exil, fliehen, tá? Fliehen, fugir em exílio, tá? E no passado imperfeito, né? Flohen ins Exil, fugiram no exílio, flohen ins Exil, tá? Ins Exil, fliehen, fugir no exílio e fugiram em exílio, fugiram exilados, tá? Eles fugiram exilados. E aí a mulher lá que está participando do evento, né? Ela narra: Erstaunlich ist die Kraft von Menschen in solchen Situationen. Impressionante, empolgante, incrível, tá? De surpreender, surpreendente é o poder, ist die Kraft von Menschen, de pessoas, in tais Situationen, tá? Situações. Tatsächlich, de fato, das Wort zu ergreifen. De dizer as palavras, né? Ele está falando que é impressionante a capacidade das pessoas em tais situações de escrever e de falar, tá? Mesmo com tanto medo, com tanta opressão, essas pessoas têm coragem de ir lá e tomar a palavra. Die ganz automatisch, que totalmente automático, uns an heutige Situationen denken lassen, que nos permitem pensar, tá? Automaticamente em situações atuais. E aí ela continua. An die 1000 Fälle, cerca de 1000 casos. An die 1000 Fälle, cerca de 1000 casos. Listet der PEN, lista o PEN, que é aquela organização, halbjährlich, tá? A cada 6 meses, halbjährlich, a cada 6 meses, halbjährlich, tá? A cada 6 meses, em uma lista dos perseguidos. Cerca de 1000 casos são listados a cada 6 meses em uma lista de perseguidos, em einer Liste der Verfolgten,
Tá? Então, a cada 6 meses, eles listam cerca de 1000 casos em uma lista de pessoas que são perseguidas. Einer von ihnen, deles, ist o seit 4 Jahren in deutschen Exil lebende, que está há 4 anos vivendo no exílio alemão, tá? Seit 4 Jahren, há 4 anos, in deutschen Exil, no exílio alemão, lebende, vivendo, tá? Amir Vale. Em Cuba, war era ele ein anerkannter Schriftsteller. Em Cuba ele era um escritor reconhecido, tá? Aqui você vê a palavra que significa reconhecido, que é anerkannt, reconhecido, tá? Como ele tem o caso nominativo, né? War ein anerkannter Schriftsteller, tá? Ele era um escritor reconhecido. E a palavra anerkannt, tá? Reconhecido, é o passado perfeito do verbo anerkennen, reconhecer, tá? Então ele era um dos escritores, um escritor reconhecido em Cuba, tá? Um escritor reconhecido. Em Cuba war ein anerkannter Schriftsteller, bis até que ele mit einem Text über Prostitution in Ungnade fiel. Até que ele caiu em impopularidade com um texto sobre prostituição, tá? Você vê o verbo in Ungnade fallen, cair em impopularidade, in Ungnade fallen, aqui está no passado, in Ungnade fiel, tá? Cair, se tornar impopular, Ungnade fiel, se tornou impopular. Impopular para o governo, tá? Não foi o povo que ficou com raiva dele, não. Tá? Bis até que ele, mit einem Text, com um texto über Prostitution, sobre prostituição, in Ungnade fiel. Até que caiu, entrou no alerta do governo lá, por conta de um texto sobre prostituição. O sujeito lá fala, schreibt über die Schattenseiten, ele escreve sobre os lados sombrios, tá? Schatten é sombras, Seiten é lados, lados sombrios, Cubas de Cuba. Seine Bücher über Prostitution, seus livros sobre prostituição, racismo, criminalidade, und Korruption e corrupção, werden in Cuba, são em Cuba, se tornam em Cuba, ilegal kopiert, são copiados de forma ilegal em Cuba, und gehen, e vão, von Hand zu Hand, e passam, né, de mãos em mãos, gehen von Hand zu Hand, e passam de mão em mão. Denn sie zerstören, afinal de contas, eles destroem, sie zerstören, den Mythos von Cuba, o mito de Cuba, tá? Den Paradies des großen Fidel Castro, o mito de Cuba, do grande paraíso de Fidel Castro. E aqui vem com o den, porque ele está falando o mito, den Mythos zerstörten den Mythos von Cuba, tá? Destruíram o mito de Cuba do paraíso, tá? O den aqui, ele é dativo porque ele está aproveitando a partícula von aqui, von Cuba, von den Paradies, de Cuba, do paraíso, do grande Fidel Castro. Tá? E aí, o ator aqui, no texto, no vídeo, está falando em espanhol, né? Ele está falando em espanhol no vídeo, e aí ele está falando diretamente com o Fidel. Darf ich dir, posso eu a ti ein Rat geben, um conselho dar, Fidel? Hör auf damit. Esqueça disso, desista disso. Hör auf damit. Esqueça disso. Disso o quê? Diejenigen, aqueles, die anders denken als du, que, diferente de você, pensam, als persönliche Feinde zu betrachten, de tratar como inimigo pessoal. Auf die Art will in diesem Land keiner mitdenken wolle. De nenhuma maneira, neste país, ninguém vai querer pensar com você, tá? Dessa forma. Auf die Art will in diesem Land keiner mitdenken wollen. Neste país, ninguém vai querer pensar assim com você, pensar junto, entrar nesta linha de pensamento. So haben, tá?
So haben alle großen Diktaturen angefangen. Desta forma, so haben terem alle großen Diktaturen, todos os grandes ditadores, né, angefangen, começado. Foi assim que todos os ditadores começaram, né, proibindo os escritores, queimando livros, né, dando chilique ali por causa disso, daquilo. E aí a narradora continua, tá? Walle kann heute nicht mehr als Augenzeuge berichten. Walle, ele pode hoje, Walle kann heute nicht, ele não pode hoje mais, mehr, als, como Augenzeuge, testemunha ocular, tá? Berichten, ele não pode mais relatar como testemunha ocular. Das Regime, o regime fürchtet, temia, tá? Continuou temendo, weiter sein Wort. O regime continuou temendo sua palavra. E aí ele teve que sair de lá, tá? Täglich kommuniziert diariamente ele se comunica mit Kollegen, com colegas auf Kuba, em Cuba. Nutzt dafür, utiliza para isso, über cerca de mais, né? Pouco mais, 100 E-Mail-Adressen, tá? Mais de 100 endereços de e-mail. Sein Name, seu nome, darf nie fallen, nunca pode aparecer, tá? Eu sei que fallen aqui significa cair, mas neste contexto significa o nome dele nunca pode vazar, tá? Nunca pode escapar, nunca pode sair. Ele se comunica de forma anônima, tá? E ele continua falando: Ich glaube, eu acredito, das geschriebene Wort, que a palavra escrita, das geschriebene Wort, aqui você vê o verbo schreiben no passado perfeito, tá? No meio de uma oração nominativa, das geschriebene Wort, a palavra escrita, eu acredito que a palavra escrita, ich glaube, das geschriebene Wort, que a palavra escrita, keine Regierung stürzt, não derrube nenhum governo, tá? Não perturbe de fato nenhum governo. Keine Regierung stürzt. Stürzen é o verbo derrubar, tá? Minar ali, stürzen, que é abalar, tá? É um verbo que indica abalar algo, tem esse sentido. Então ele não acredita que a palavra escrita tenha esse poder de abalar nenhum governo. Das wissen die Diktaturen auch, tá? Os ditadores também sabem. Das Fundamentale daran ist, a parte principal nisso, o que é principal nisso, que eles sabem, das sie wissen, que eles sabem, é que a palavra, das Wort, das Buch, die Literatur, é que a palavra, o livro, a literatura, Bewusstsein mobilisieren kann, podem mobilizar a consciência das pessoas. A palavra em si não faz nada, a palavra escrita não faz nada, mas a palavra mobiliza a consciência das pessoas, abre o olho das pessoas, tá? Que eles sabem que a palavra, das Wort, que a palavra, das Buch, o livro, de literatura, a literatura, Bewusstsein, consciência, tá? Das Bewusstsein, mobilizar, kann, pode, und dort lauert die Gefahr. Tá? E lá é que se esconde o perigo, tá? Lauert vem do verbo lauen, que é estar à espreita, tá? Eu já traduzi isso aqui em algum livro. Lauern, estar à espreita, tá? Dort lauert die Gefahr, tá? E lá se esconde o perigo, e lá o perigo está à espreita. É isso que significa essa expressão. Lembrando que todas as expressões que estão em negrito aqui, elas estão no glossário, no rodapé deste PDF que você pode imprimir, tá? Com uma explicação um pouco mais facilitada em alemão, e são teoricamente os termos novos que uma pessoa estaria vendo ali no texto, apesar de que eu sei que muitas palavras aqui são novas para você. Se você já é aluno do curso 4.0, talvez nem tantas palavras. Lá no curso a gente se aprofunda bastante. Aqui nesse intensivo nós revisamos tudo de uma forma mais acelerada, né? Repassamos muita coisa. Tá? Mas mesmo você tendo chegado agora aqui no curso intensivo, isso daqui possibilita que você mergulhe num mar de vocabulários e aumente muito o seu conhecimento em língua alemã, tá? Se você chegar com um texto desse numa escola de alemão, cara, você pode chegar com um texto desse daqui, se você entende isso daqui, mesmo que você não domine muito a gramática por trás,
Mas se você consegue entender, vai ganhando a percepção dos significados, você já... Olha, se você chega com um texto desse numa escola por aí, o cara, normalmente a pessoa que está ali há 4, 5 anos, capaz de não entender. O cara acha que nunca trabalhou algo dessa forma, entendeu? Ele nunca pegou, nunca caiu de cabeça num texto desse. A pessoa fica ali vê uma regrinha gramatical, faz 15 exercícios. Depois na outra aula revisa a regrinha gramatical, faz mais 30 exercícios, né? Sempre exercício repetitivo, né? E aí o cara cai de cara nesse texto aqui e não aprende nada. E você está aí, né? Com o mínimo de investimento e está tendo essa imersão no idioma alemão e vai acabar sabendo muito mais coisas do que quem está estudando há mais tempo. Lógico que vai depender do seu empenho, né? Vai do esforço individual de cada um. Nem tudo está ao meu alcance. Eu confesso que eu estou dando o meu melhor aqui neste intensivo, tá? Na preparação deste material, na separação dos documentários, das historinhas da fase 2. Tem dia que eu fico com a garganta completamente bichada de tanta aula que eu gravo, mas é porque a gente realmente gosta, né, do que faz. E aí, eu até me perdi aqui, hein? Até me perdi onde eu estava. Tá, narrador, tá. Ele terminou de falar do Amir, que era de Cuba, e ele volta a falar de um outro autor iraniano, tá? Den iranischen Autor. O autor iraniano Khalil Rostankani treffen wir in einer Berliner Autorenbuchhandlung. Aqui ele está dizendo o seguinte: o autor iraniano Khalil treffen wir, nós encontramos in einer Berliner, em um lugar berlinense, tá? Autorenbuchhandlung, em uma feira de autores de Berlim, tá? Buchhandlung é lugar onde lida com livros, tá? Lugar onde lida com livros de autores, algo nesse sentido. Você vai ver a explicação aqui no glossário, se você for procurar, está aqui, ó. Buchhandlung. Buchhandlung, cadê Buchhandlung? Buchhandlung. Aqui. Das Buchgeschäft. Geschäft é negócio, Buch é livro, loja de livros. Então, é um lugar onde se comercializam livros, possivelmente até mesmo livros usados, tá? Possivelmente até livros usados, um lugar onde autores se encontram também, e também rola esse comércio de livros, tá? Den iranischen Autor Khalil, blá blá blá, treffen wir in einer Berliner Autorenbuchhandlung. Nós encontramos em uma loja de livros de Berlim, tá? Bis heute, até hoje, will ele não quer, will nicht in seiner Privatwohnung gezeigt werden. Até hoje ele não quer ser mostrado, se tornar mostrado, ser mostrado. Tá? Poderia ser o verbo sein aqui, professor? Poderia, mas o werden ele vem para dizer, tipo, ele não quer ser mostrado no sentido algo que vai acontecer daqui uns dias, entendeu? Mas poderia ser o verbo sein também. Bis heute will nicht, até hoje ele não quer, in seiner Privatwohnung, em sua moradia particular, gezeigt, mostrado ser, gezeigt werden. Weil noch immer, porque ele ainda sempre den iranischen Staat fürchtet. Porque ele ainda sempre teme o Estado iraniano, tá? Vai para respostas, vai porque ele, noch immer, sempre, ainda sempre, den iranischen Staat, o Estado iraniano, o país iraniano, fürchtet é o verbo fürchten, temer na terceira pessoa, fürchtet, tá? Porque ele ainda teme o Estado iraniano, tá? E aí ele fala: alle solche Schriftsteller, todos os tais escritores, die in Exil gewohnt haben, que moraram no exílio, né? Sie haben bestimmt, eles terem de fato die Sprache vermisst. Eles de fato esqueceram a língua, tá? Eles acabam perdendo a língua, eles acabam pegando o idioma do novo país que foram morar. Pelo menos isso nas palavras dele, tá? É o que ele está dizendo aqui no texto. Eu não acredito nisso não. Acho que o idioma nativo a pessoa nunca perde, tá? Pode se tornar fluente em outro idioma, mas o idioma nativo nunca sai, né? E aí o narrador explica o que aconteceu com ele. Weil sich gegen, porque ele se contra den Schah, o Sheik einsetzte, porque ele se colocou contra o Sheik, né? Weil sich gegen den Schah einsetzte,
porque ele se colocou contra o Sheikh, tá? O todo-poderoso lá do Irã. Musste Rostan Khan teve que, esse aqui é o sobrenome dele, tá? Ele teve que, o Khalil teve que, 1972, em 1972, de Heimat, seu lar, o país natal, verlassen, deixar. Ele teve que deixar, como ele se colocou contra o Sheikh, ele teve que deixar o país em 1972. Auf Demokratie hoffend, olha só esse termo, que legal, tá? Na esperança por democracia, tá? Hoffend sozinho significa na esperança de, tá? Na esperança de, hoffend, esperançosamente, eu espero que Hoffend wird nach Deutschland reisen. Eu espero que ele viaje para a Alemanha, esperamos que ele viaje, com fé ele vai viajar para a Alemanha, tá? Na esperança de, com fé, ou até tomara, né? Mas aqui neste caso, auf Demokratie hoffend significa na esperança por democracia, tá? Auf Demokratie hoffend, na esperança por democracia, kehrte 1979 zurück. Ele voltou, tá? Em 1979. Aqui você vê o verbo zurückkehren, tá? Voltar, retornar, onde zurück é para trás, zurück, e kehren é se locomover, né? Se deslocar, kehren, se deslocar para algum lugar, se conduzir. Então, zurückkehren, voltar, né? Kehrt né? O verbo no imperfeito, kehrt voltou ele em 1979, zurück é a parte que vai para o final da frase. Então, em 1979 ele volta, tá? Doch das Regime steckt ihn viermal ins Gefängnis. E claramente o regime steckt ihn, o coloca, viermal, 4 vezes, ins Gefängnis, ou in das Gefängnis, que é na prisão. Gefängnis é prisão do gênero neutro. Das Gefängnis, a prisão. Seit 7 Jahren, há 7 anos, lebt in Deutschland. Ele está vivendo na Alemanha. E aí o cara comenta o seguinte: Dank Internet, graças à internet, alles, tudo, alles erreicht die Leute, tudo alcança as pessoas. Viele Leute haben Internetanschluss. Muitas pessoas têm conexão com a internet. Internet é internet, Anschluss é conexão, vindo do verbo anschließen, conectar, tá? Viele Leute haben Internetanschluss und können viele lesen. E podem ler muita coisa. Auch das Regime Ahmadinejad, até o regime de Ahmadinejad, fürchtet, teme a palavra, das Wort der Schriftsteller, dos escritores. Até mesmo o regime do Ahmadinejad teme a palavra dos escritores, tá? Fürchtet das Wort, teme a palavra, aqui um caso genitivo, tá? Schriftsteller aqui é escritores, está no plural, logo o die vira der, porque é dos escritores. Fürchtet das Wort der Schriftsteller, teme a palavra dos escritores. Den Worte, afinal, palavras, preste atenção nesse termo aqui, tá? Que eu já vou mostrar uma outra opção para esse termo que está inclusive no glossário. Den Worte legen Zeugnis ab von der Unterdrückung. Afinal, as palavras falam e relatam da opressão, tá? Legen Zeugnis ab von der Unterdrückung, opressão, tá? Elas trazem luz à opressão, elas falam da opressão. Então, aqui embaixo, se você desce no glossário aqui, você vê o termo em sua forma original, von etwas Zeugnis ablegen. Zeugnis é uma espécie de prova, tá? Von etwas Zeugnis ablegen é trazer prova de algo ali. Então, o que ele está falando? Über etwas, sobre algo, berichten und informieren. Informieren, relatar e informar sobre algo, tá? É isso que este termo significa. Óbvio que você não precisa memorizar um termo como este, tá? O cara usou aqui, ele é um cara praticamente que ficou nativo no alemão. Raramente você vai precisar usar isso no dia a dia, mas você já teve contato com isso daqui, você já viu alguma vez, tá? Um termo que a minoria dos estudantes da língua alemã já viram. Tá? Den Worte legen Zeugnis ab von der Unterdrückung, egal ob sie sich per Buch,
Internet oder Twitter verbreiten. Independente delas, tá? Egal ob, independente de se elas, tá? Egal ob se, independente de elas, sich, se, per Buch, por livro, internet oder Twitter verbreiten. Independente delas se espalharem por internet, livros ou Twitter, tá? E aí a outra menina complementa falando: Das Wort kann mobilisieren. A palavra pode mobilizar. Es kann berühren. Ela pode tocar. Note que aqui o es entra para substituir das Wort, que é do gênero neutro. Das Wort kann mobilisieren. A palavra pode mobilizar. Es kann berühren. Ela pode tocar. Es kann uns treffen. Ela pode nos encontrar, pode vir de encontro a nós, tá? E aí a narradora conclui falando: Oft genug, por muitas vezes, tá? Oft genug waren offene Worte. As palavras abertas foram, tá? Palavras ditas de forma aberta, palavras abertas foram, waren, der Anfang, o começo, von Ende, do fim, de uma ditadura, eine Diktatur. Oft genug waren offene Worte, der Anfang, von Ende, eine Diktatur, tá? Por muitas vezes, palavras abertas, palavras livres, né? Foram o começo do fim de uma ditadura. Então agora eu vou colocar o documentário de novo para rodar, você vai assistir e agora você vai ver que você, ouvindo mesmo, você vai captar muito mais coisas. Ouvindo, tá? Mesmo acompanhando o texto, você vai entender muito mais coisas, tá? E depois você vai baixar o vídeo aqui para download, que eu também deixei ele ali separado para você assistir no seu celular no dia seguinte e você lembrar, tá? Você manter o contato com este vocabulário, com este grupo de palavras, tá? Você vai ver que você vai tender a absorver cada vez mais palavras. Hoje você absorve um pouco, depois faz de novo, absorve mais um pouco. Essa é a parte legal de estudar, tá? Com este método dentro de contextos de histórias, tá legal? E documentários. Desejo a você ótimos estudos, um grande abraço. China, Kuba, Iran. Überall in der Welt werden Schriftsteller verfolgt. Doch warum fürchten Diktaturen so sehr die Kämpfer, deren einzige Waffe das Wort ist? Das Wort ist die mächtigste Waffe gegen Diktatoren. Das Wort überzeugt die Menschen, die in der Diktatur leben, dass das so kein Leben ist. Seit 50 Jahren setzt sich der PEN mit seinem Writers in Prison Programm für verfolgte Autoren in aller Welt ein. In Berlin lesen Schauspieler Texte von Schriftstellern, die unter Hitler und Stalin litten und ins Exil gingen. Schriftsteller wie der von den Nazis verfolgte Soma Morgenstern. Hat es noch einen Sinn, zu leben, zu überleben? Oder Warlam Schalamow, der den Gulag überlebte. Vor ihm lag das Lager, hinter ihm das Gefängnis. Das war eine Welt des Übergangs und der Dichter verstand das. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen, schrieb Heinrich Heine prophetisch schon vor fast 200 Jahren. Die Bücherverbrennung der Nazis 1933 war dann der augenscheinlichste Beweis, wie Diktaturen versuchen, das Wort zu unterdrücken. Deutschlands beste Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Anna Seghers oder Thomas Mann flohen ins Exil. Erstaunlich ist die Kraft von Menschen in solchen Situationen tatsächlich das Wort zu ergreifen, die ganz automatisch uns an heutige Situationen denken lassen. An die 1000 Fälle beschreibt der PEN halbjährlich in einer Liste der Verfolgten. Einer von ihnen ist der seit 4 Jahren im deutschen Exil lebende Amir Wai. In Kuba war er ein anerkannter Schriftsteller, bis er mit einem Text über Prostitution in Ungnade fiel. Wai schreibt über die Schattenseiten Kubas. Seine Bücher über Prostitution, Rassismus, Kriminalität und Korruption werden in Kuba illegal kopiert und gehen von Hand zu Hand. Denn sie zerstörten den Mythos von Kuba, dem Paradies des großen Fidel Castro. ¿Me aceptas un consejo, Fidel? Darf ich dir einen Rat geben, Fidel? Hör auf damit, diejenigen, die anders denken als du, als persönliche Feinde zu betrachten. Auf die Art wird in diesem Land keiner mitdenken wollen. So haben alle großen Diktatoren angefangen. Wai kann heute nicht mehr als Augenzeuge berichten. Das Regime fürchtet weiter sein Wort.
Täglich kommuniziert er mit Kollegen auf Kuba, nutzt dafür über 100 E-Mail-Adressen. Sein Name darf nie fallen. Ich glaube, dass das geschriebene Wort keine Regierung stürzt. Das wissen die Diktatoren auch. Das Fundamentale daran ist, dass sie wissen, dass das Wort, das Buch, die Literatur Bewusstsein mobilisieren kann, und dort lauert die Gefahr. Den iranischen Autor Khalil Rostamkhani treffen wir in einer Berliner Autorenbuchhandlung. Bis heute will er nicht in seiner Privatwohnung gezeigt werden, weil er noch immer den iranischen Staat fürchtet. Alle solche Schriftsteller, die im Exil gewohnt haben, sie haben bestimmt die Sprache vermisst. Weil er sich gegen den Schah einsetzte, musste Rostamkhani 1972 die Heimat verlassen. Auf Demokratie hoffend kehrt er 1979 zurück. Doch das Regime steckt ihn 4-mal ins Gefängnis. Seit 7 Jahren lebt er in Deutschland. Dank Internet alles erreicht die Leute. Und viele Leute haben Internetanschluss und können viele lesen. Auch das Regime Ahmadinejads fürchtet das Wort der Schriftsteller. Denn Worte legen Zeugnis ab von der Unterdrückung, egal ob sie sich per Buch, Internet oder Twitter verbreiten. Das Wort kann mobilisieren, es kann berühren, es kann uns treffen. Oft genug waren offene Worte der Anfang vom Ende einer Diktatur.